Eu percebi que ela estava chorando. Mas as lágrimas não eram dela. Eram minhas, caindo do rosto dela. E aquilo era só o começo. Comecei a pensar em quando tudo começou. O salão cheirava a perfume caro e champanhe morna. As luzes piscavam em dourado, refletindo nos talheres polidos como se até o metal estivesse observando o espetáculo. Risadas ecoavam, a música subia e descia, e no meio de tudo, eu, sentado na última mesa. Mesa 12. Ninguém olhava diretamente para mim. Só os garçons, quando precisavam desviar o caminho. O resto fingia que eu era invisível. Na frente, meu filho sorria, abraçado à noiva. Eles dançavam. Ela usava aquele sorriso treinado de quem ensaiou até a emoção. Eu observava cada movimento, cada toque, como quem assiste um filme que conhece o final, mas finge que ainda acredita no amor. Um garçom deixou cair um copo perto de mim. O som do vidro quebrando atravessou o salão. Por um instante, tudo parou. Olhares rápidos, murmúrios. Ela virou o rosto na minha direção, rápido demais, e sorriu. Apenas os lábios, nenhum traço de pena, nem raiva. Só aquele tipo de polidez que machuca. "O senhor está bem aí?" O garçom perguntou, recolhendo os cacos. "Estou", respondi, mas o som saiu rouco, quase mudo. Os convidados voltaram a rir. A música voltou a tocar. Eu continuei parado, o reflexo dos cacos tremendo no chão. Ali, naquela imagem fragmentada, eu me vi. Um homem dividido. Lembrei da primeira vez que a conheci. Um jantar pequeno, íntimo, em casa do meu filho. Ela me cumprimentou com a mão fria, o olhar medido. "É um prazer enorme, seu Augusto", disse, mas o tom dela era de quem diz: "Meu Deus, ele veio mesmo?" Eu senti, mesmo sem querer, que algo nela me via como um erro que o meu filho ainda não tinha corrigido. Naquela noite, agora transformada em festa, eu olhava para ela e via tudo que tentei ignorar. As piadas veladas sobre superação, os sorrisos falsos quando alguém falava de recuperação, as taças erguidas para brindar a um futuro que, no fundo, ela queria que não me incluísse. A música mudou. A dança terminou. O mestre de cerimônias anunciou: "Vamos dar início à cerimônia dos brindes." Meu nome não foi chamado, de novo. Eu engoli seco, enquanto um homem elegante, o suposto pai dela, levantava-se para falar. Ele agradeceu, fez piadas sobre sucesso e terminou com: "E claro, queremos agradecer ao Sr. Augusto, que está aqui conosco, firme e forte. Um exemplo de que todos merecem uma segunda chance." Risadas contidas. Um tapinha simbólico na cabeça do ex-viciado. Eu não reagi. Só olhei para o meu filho. Ele desviou o olhar. O som das palmas soou oco. O coração batia forte, mas o corpo não se movia. Eu percebi que não estava com raiva, estava lúcido. E essa lucidez doía mais que qualquer humilhação. A festa continuou. A comida esfriava, o vinho acabava, e eu só via uma coisa: a mentira se expandindo como fumaça. Um toque no ombro. Era um dos garçons. "Senhor, a noiva pediu para o senhor não subir para o palco. Diz que as fotos oficiais vão ser feitas depois." Eu ri. Baixo, sozinho. Depois. Essa palavra já me acompanhava há anos. Depois eu ia me recuperar. Depois ia provar que mudei. Depois eles iam me aceitar. Mas ali, sentado na mesa 12, eu entendi. Esse depois nunca vinha. As luzes ficaram mais fortes. A música parou de novo. Um brinde final. Ela ergueu a taça e disse, olhando diretamente para mim: "As pessoas que superaram o passado e aprenderam o lugar que merecem." O salão explodiu em aplausos. E eu, olhando para ela, pensei: quando foi mesmo que tudo começou a ruir? O som dos aplausos ainda ecoava dentro de mim quando deixei o salão e fui até a varanda. O ar noturno cheirava a eucalipto e perfume, o tipo de perfume que tenta esconder o cheiro de falsidade. Lá fora, as luzes da cidade tremiam, refletidas nas taças esquecidas sobre a mureta. Quando foi mesmo que tudo começou a ruir? Repeti para mim, olhando o horizonte. Talvez quando parei de tentar provar que mudei. Ou talvez quando comecei a querer provar isso para quem nunca quis acreditar. Ouvi passos. Era meu filho. "Pai", ele começou sem me olhar. "Você não devia levar pro pessoal."
A Lívia é sensível. Sensível? Perguntei. Ela acabou de me colocar num zoológico, Vinícius. Eu sou o animal de recuperação dela agora? Ele suspirou. Você tá exagerando. Ela só quer que tudo seja perfeito. Perfeito. Essa palavra saiu da boca dele como um tiro silencioso. Eu vi nos olhos dele o mesmo medo que eu já tive. Medo do julgamento, medo de decepcionar. Mas o que me feriu mesmo foi o fato de ele achar que perfeição valia mais que verdade. Ele recebeu uma mensagem. O celular vibrou na mão dele. Um sorriso rápido, nervoso. Eu tenho que voltar, pai. Amanhã a gente conversa, tá? Claro, respondi. Mas ele já tinha ido. No dia seguinte, acordei com a garganta seca e a cabeça leve demais. Aquele tipo de leveza que precede o colapso. A casa estava em silêncio, só o som do relógio da cozinha marcando o tempo. Sobre a mesa, o convite da festa de noivado que eu tinha guardado, papel espesso, dourado, com o nome da família dela impresso em alto relevo. Olhei para aquele nome como quem olha para um enigma. Família Monteiro Vasconcelos. Eu não lembrava de ter visto nenhum Monteiro Vasconcelos em lugar nenhum. Nenhuma foto, nenhum parente, nada. Só aquele homem que se dizia pai, aquela mulher de olhar frio que fingia ser mãe, e uma multidão de convidados que pareciam atores de novela. Pensei em deixar para lá. Parte de mim ainda queria acreditar que o problema era meu. Que eu via mentira em tudo porque ainda carregava as sombras do que fui. Mas algo não encaixava. Peguei o celular, pesquisei discretamente o nome do pai dela. Nenhum registro, nenhuma menção em revistas, nada. Só uma empresa fantasma aberta há 3 meses, endereço falso, telefone desconectado. Fiquei parado olhando para a tela. O café esfriava. E eu comecei a rir, baixo, como quem encontra uma rachadura na máscara. Naquela noite passei em frente ao prédio onde ela morava. As janelas estavam acesas. Vi uma sombra se movendo perto da sacada. Ela com uma taça de vinho, falando ao telefone. Sim, eles acreditaram, disse rindo. O velho parece domado. Parei na calçada. O som veio claro, cortando o vento. Domado. Essa palavra me atravessou como faca. Abaixei o rosto, respirei fundo e caminhei para longe. Parte de mim queria entrar, gritar, expor tudo. Mas outra parte, a parte que aprendeu a sobreviver ao caos, me fez continuar andando. Eu sabia, quando se grita demais, ninguém ouve. No grupo de apoio, naquela mesma semana, uma mulher me perguntou: E aí, Augusto, como tá o casamento do teu filho? Caminhando. Respondi. Ela sorriu. Cuidado para não confundir recaída com silêncio. Às vezes a gente acha que tá em paz, mas só tá calado demais. Fiquei com essa frase na cabeça. Silêncio não é paz. Na volta para casa, vi meu reflexo na vitrine de uma loja de noivas. Por trás do vidro, manequins perfeitos, imóveis, sem alma. Pensei nela, em como cada gesto dela parecia ensaiado. E pensei em mim, em quantas vezes tentei parecer adequado para caber no mundo do meu filho. O vento soprou forte, derrubando um panfleto aos meus pés. Nele uma frase em letras grandes: Viva sua verdade. Peguei o papel e guardei no bolso. Naquela noite, deitado na cama, eu soube. Ou eu fingia junto com eles, ou eu começava a procurar o que realmente estava escondido. Na manhã seguinte, o sol parecia zombar de mim. Claro demais, limpo demais. Eu olhava para a janela e pensava que a verdade às vezes também brilha assim. Ofuscante, quase cruel. Peguei o celular e digitei: Monteiro Vasconcelos Plaças, casamento Plaças e colunismo social. Nada. Só matérias de eventos inventados, sites mal feitos, com fotos de pessoas que não existiam. Perfis falsos em redes sociais com poucas postagens, todas do mesmo dia. Como se tivessem sido criados apenas para contar uma história. Uma mentira com endereço chique e sorriso de capa de revista. Era isso. Eles não eram uma família rica. Eram uma encenação. Mas para quê? Por quê? Passei o resto do dia tentando organizar as peças. O pai falso, o endereço falso, os convidados que pareciam repetir falas. Eu lembrava de um homem que na festa me ofereceu vinho e perguntou 3 vezes a mesma coisa. O senhor é o pai do noivo, não é?
Deve estar orgulhoso. Sempre com o mesmo sorriso, o mesmo tom. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo. Como nos primeiros dias da reabilitação, quando eu precisava escrever para entender onde tinha me perdido. Nome, data, gesto, frase. Cada detalhe era uma pista. No fim da tarde, fui até o prédio onde ela morava. Entrei fingindo ser entregador. O porteiro, distraído com o celular, nem me olhou. Subi pelo elevador de serviço, o coração marcando o ritmo. Quando a porta abriu, ouvi vozes vindas do apartamento dela. Risadas. Uma conversa abafada. Olhei pelo olho mágico invertido e vi o pai dela sem o paletó, sentado no sofá, contando dinheiro. Dinheiro. A mãe mexia em sacolas com figurinos. Vestidos, ternos, maquiagem teatral. Amanhã temos que devolver pro figurino, ela disse. A moça do aluguel quer as peças limpas. Depois do casamento, eles nunca mais vão desconfiar, respondeu ele. Aquele velho nem vai entender o que aconteceu. Velho, eu ouvi. Fiquei ali, imóvel, o sangue pulsando no pescoço, e pensei: eles estão enganando o meu filho, e eu tô assistindo calado. Desci as escadas devagar. Do lado de fora, o céu escurecia, e eu sentia uma coisa estranha. Não raiva, mas foco. A mesma clareza que me salvou quando decidi parar de usar. Aquela sensação de que se eu não fizer nada, algo muito maior vai me destruir. No dia seguinte, encontrei um velho amigo do grupo, o Mauro, que trabalhava como jornalista. Mauro, preciso da tua ajuda. Falei. Quero saber quem são essas pessoas. Ele me olhou com cautela. Vai mexer nisso, Augusto? Já tô mexendo. E se o teu filho te odiar depois? Pior do que ser odiado é ser cúmplice. Ele ficou em silêncio. Depois anotou o nome que eu disse e prometeu investigar. À noite fui até o bar onde eu costumava me perder, só para sentir o cheiro, lembrar do que me esperava se eu desistisse agora. As risadas, os copos, a música, tudo me chamava. Mas eu só fiquei na porta, olhando. E pensei, eu não quero anestesia, quero clareza. Voltei para casa com o coração em chamas. 2 dias depois, Mauro me mandou uma mensagem. Achei algo. O nome verdadeiro do pai dela é Cláudio Ramos. Tem passagem por estelionato. Li a frase várias vezes. O chão pareceu se mover, respirei fundo, sentei e escrevi uma carta curta para o meu filho. Vinícius, preciso te contar uma coisa. Não sobre mim. Sobre ela. Mas não enviei. Rasguei. Ainda não era a hora. Olhei para o espelho. O reflexo me encarava, firme, lúcido. E pela primeira vez em anos, eu vi algo que reconheci. Aquele homem sabia o que precisava fazer. A vingança ainda não tinha forma, mas já tinha voz. E ela falava dentro de mim, calma, fria. Eles te subestimaram, Augusto. Agora deixa eles te verem acordado. Na manhã seguinte, o silêncio da casa pesava. Eu olhava para o celular, esperando uma mensagem do Mauro. Nada. Só notificações inúteis, propagandas, lembretes, o vazio disfarçado de rotina. A espera me consumia, como nos dias em que eu contava as horas entre uma dose e outra. O relógio marcava 9 da manhã quando ouvi batidas na porta. Era o carteiro, um envelope pardo sem remetente. Abri. Lá dentro, uma foto impressa. A família Monteiro Vasconcelos, sorrindo diante de um carro de luxo, com a legenda Casamento da Década, revista Gente Fina. Só que no canto da foto, algo me chamou a atenção. O carro tinha a placa coberta por fita adesiva preta. Senti o estômago girar. Era encenação, sim, até o carro era falso. Mas o que me pegou de surpresa foi a sensação de estar sendo observado. Virei devagar e vi um carro parado do outro lado da rua, vidros escuros, motor ligado. Fechei as cortinas. Respirei fundo. À tarde, Mauro finalmente ligou. Augusto, cuidado, disse. Essa gente não é só farsante. O tal Cláudio tem ligação com um grupo que vende identidades falsas para eventos. Eles montam famílias de fachada, para casamento, negócios, até política. E a Lívia? Parece que ela é o elo. Ela contrata, coordena, cobra. É o rosto limpo. Fiquei em silêncio. Eu não sabia se ria ou gritava. A mulher que zombou da minha recuperação
Era uma dependente também, de status, de mentira, de controle. Quer que eu publique? Mauro perguntou. Ainda não, eu quero que ela me veja descobrir. Naquela noite fui convidado para um jantar de família, na casa deles. Um gesto de reconciliação, segundo meu filho. Eu aceitei. Cheguei com uma garrafa de vinho, sem álcool, só para provocar. O pai dela me cumprimentou com aquele mesmo sorriso falso. Senhor Augusto, prazer em revê-lo. O senhor parece ótimo. É. Sobriedade combina comigo, né? Respondi firme. O olhar dele vacilou por um segundo. Durante o jantar, Lívia falava sem parar, enchendo o ar de histórias sobre viagens, heranças, conhecidos famosos. Eu observava. Cada pausa dela, cada olhar para o pai, cada toque no guardanapo, tudo era controle. Quando o prato principal chegou, fiz minha jogada. Tirei do bolso uma folha impressa e coloquei sobre a mesa. Já que estamos em família, acho que devíamos ser honestos. Silêncio. O senhor Cláudio Ramos, eu disse olhando para o pai. Trabalhou com identidades falsas, certo? O garfo caiu da mão dele. Lívia empalideceu. Meu filho levantou, confuso. Pai, o que é isso? Prova. Respondi. É disso que ela vive. Fingir. Lívia respirou fundo e sorriu. A máscara voltou. Augusto, eu entendo sua insegurança. Mas isso é delírio. É recaída, não é? A palavra me atravessou. Recaída. Ela levantou, pegou o papel e rasgou em pedaços. Você devia se cuidar. Antes que machuque mais alguém. Meu filho olhou para mim como quem vê um estranho. Pai, você prometeu que ia confiar. Aquela frase me destruiu. Saí da casa cambaleando. As luzes da rua giravam como faróis de um navio em naufrágio. Encostei na parede, tentando respirar. Lágrimas vinham, mas não saíam. Eu não queria chorar, queria desaparecer. Peguei o celular, pensei em ligar para o Mauro, mas as mãos tremiam demais. Olhei para o reflexo numa vitrine, olhos fundos, rosto velho, expressão cansada. O homem que prometeu nunca mais se perder parecia à beira do abismo. Entrei no primeiro bar aberto. Sentei. O garçom veio. O de sempre? Perguntou sem saber quem eu era. Água. Respondi. Ele me olhou estranho, mas trouxe. Bebi devagar. Cada gole era uma vitória silenciosa. Do lado de fora, o mesmo carro preto estacionava de novo. A raiva virou medo. O medo virou foco. Eu percebi. Eles não só queriam me humilhar, queriam me calar. E naquele instante, olhando meu reflexo no vidro turvo, pensei: ou eu afundo de vez, ou volto para lutar do meu jeito. O homem no espelho assentiu. E pela primeira vez em anos, eu senti algo se mover lá dentro. O velho fogo queimando de novo. Passei a noite acordado, sentado no sofá, com as cortinas fechadas e o som da rua sussurrando nas frestas. O carro preto ficou lá até o amanhecer. Às 6, ele sumiu, e eu entendi que o jogo tinha mudado. Já não era mais uma disputa por respeito, era uma luta por verdade. Preparei café, sentei à mesa e escrevi no caderno. Eles têm medo da luz. Era isso. Tudo o que eles construíram dependia de escuridão, aparências, segredos, controle. Eu, por outro lado, já tinha vivido no escuro e aprendido a andar sem tropeçar. Peguei o celular e liguei para o Mauro. Eles estão me vigiando. Eu imaginei. Disse ele com voz tensa, mas tem mais. A empresa de eventos onde o Cláudio trabalha tem ligação com políticos, juízes, empresários. Eles montam famílias falsas para lavar dinheiro e influenciar decisões. Então é maior do que eu pensava. Muito maior. Fiquei em silêncio por um instante, ouvindo o ruído da linha. Augusto, você não vai conseguir derrubar isso sozinho. Não quero derrubar. Quero expor. Passei os dias seguintes observando. As pessoas que me cercavam pareciam marionetes de um mesmo teatro. Sorrisos automáticos, conversas ensaiadas, medo de sair do papel. Até meu filho, o único que eu achava ser real, começava a agir como ator. No ensaio do casamento, ele evitava me encarar. Lívia comandava tudo com um tablet na mão, como se a vida fosse um roteiro que ela podia editar. Augusto, querido, você pode ficar um pouquinho mais profundo?
disse ela gesticulando. A câmera precisa focar no casal. Claro, respondi dando um passo para trás. Mas, quando ela virou de costas, fotografei discretamente a tela do tablet. Entre as anotações do cronograma havia uma pasta com o nome Clientes Sistema Nascente. O sangue gelou. Eu conhecia aquele nome. Era um programa de recuperação de dependentes que havia fechado anos atrás por desvio de verba. E o homem envolvido? Cláudio Ramos. Agora tudo fazia sentido. Eles usavam a imagem da família perfeita para se infiltrar em ONGs e programas sociais, desviando doações e lavando dinheiro. Lívia usava o discurso da superação para atrair patrocinadores. E o casamento com o meu filho seria o selo final, o aval público da honestidade que eles nunca tiveram. Voltei para casa e fiquei olhando as fotos que tirei. Em cada rosto, uma mentira. E no meio delas, o do meu filho. Tão jovem, tão preso a um sonho que não era dele. Foi aí que decidi que minha luta não era mais contra ela. Era por ele, e por todos os que um dia foram tratados como menos. Peguei meu velho crachá do grupo de recuperação. Aquele pedaço de plástico era mais verdadeiro que qualquer anel de diamante. Liguei para Mauro. Quero um contato na polícia, alguém que não esteja comprado. Você tem certeza? Tenho. Isso não é mais sobre mim. É sobre o que fazem com gente como a gente. Ele me passou o nome de uma mulher, delegada Camila Rocha, da Unidade Anticorrupção. Marquei com ela num café discreto, na esquina da Paulista. Quando cheguei, ela já estava lá. Jovem, expressão firme, olhar atento. O Mauro me falou de você, disse ela sem rodeios. O que você tem é sério, Augusto, mas precisamos de provas sólidas. Eu posso conseguir. Isso vai te colocar em perigo. Já estou nele. Ela pousou a xícara. Então faça o seguinte, vá ao casamento, grave tudo. Se conseguirmos pegar a transferência de dinheiro ou a confissão deles, eu entro. Mas até lá, mantenha-se calmo. Eu assenti. Quando saí do café, a cidade parecia diferente. O trânsito, os gritos, as buzinas, tudo soava como um coro de fundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vivo. A verdade não era mais um fardo, era minha arma. E eu sabia exatamente onde usá-la. O casamento seria dali a 3 dias. As ruas da cidade estavam cobertas de outdoors com rostos sorridentes, promessas de felicidade. Tudo falso, tudo perfeito, exatamente como o mundo deles. Eu já tinha o plano. Frio, metódico, simples. Aprendi que a sobriedade não é ausência de dor, é domínio dela. E era isso que eu ia usar. Passei a manhã com Mauro no escritório dele, revisando os arquivos que ele conseguiu. Planilhas, transferências, contratos de fachada. Isso aqui é dinamite, ele disse, batendo com o dedo no monitor, mas precisa de uma fagulha pública. E se essa fagulha for o próprio casamento? Perguntei. Ele levantou os olhos entendendo. Você vai usar a cerimônia? Não, vou usar a festa. Quando todos estiverem olhando para a felicidade encenada. Naquela noite, encontrei a delegada Camila num estacionamento. Ela me entregou um gravador minúsculo, embutido num broche de lapela. Se conseguir alguma confissão, isso vai bastar, disse ela. Mas cuidado, Augusto. Essa gente sabe agir. Eu também, doutora. Passei anos enganando gente pior. Ela me olhou com respeito e um pouco de medo. Você não parece o mesmo homem do café. Não sou. O dia do casamento chegou com um sol impiedoso. A cerimônia seria num sítio cercado por flores artificiais, espelhos e câmeras. Tudo reluzente, sufocante. Vesti meu terno escuro, prendi o broche na lapela e respirei fundo diante do espelho. O homem que olhava para mim parecia calmo. Mas dentro dele havia um mar em ebulição. Cheguei cedo. Cumprimentei os seguranças, os fotógrafos, os convidados de plástico. O pai de Lívia veio até mim com um sorriso ensaiado. Senhor Augusto, que bom vê-lo. Espero que hoje seja um dia de paz. Vai ser, respondi. Paz é o que vem depois da verdade. Ele riu sem entender. Enquanto esperava, observei os bastidores. Um dos assistentes de Lívia falava ao telefone. A transferência precisa ser feita antes das fotos oficiais, entendeu? Ela quer o recibo ainda hoje.
Recibo, transferência. Tudo no mesmo dia. Gravei discretamente. Durante a cerimônia, ela parecia um anjo. Véu perfeito, postura impecável. Falava de amor, de confiança, de recomeços. As palavras que eu já tinha ouvido 1000 vezes em grupos de apoio, mas lá, saindo da boca dela, soavam como veneno. Meu filho estava hipnotizado. Eu via o brilho nos olhos dele e sentia uma dor antiga. A de quem ama alguém preso a uma mentira. Quando o padre pediu os votos, ela segurou a mão dele e disse: "Eu prometo ser transparente e honesta, hoje e sempre." Quase ri. Na festa, o plano começou. O salão estava cheio e o som alto mascarava qualquer conversa. Mauro, infiltrado como fotógrafo, acenou de longe. Ele tinha conectado o gravador a um transmissor que mandava o áudio direto para a delegada Camila. Lívia circulava entre os convidados como uma rainha, distribuindo beijos e frases perfeitas. Eu a segui discretamente até o camarim. Lá dentro, ela falava com Cláudio. "A conta já está pronta. Só falta ele assinar os papéis. Amanhã a gente encerra essa encenação." "Ele quem?" perguntei entrando. Ela congelou. "Augusto, o que você está fazendo aqui?" "Só assistindo." Respondi. "Queria ver até onde vai a tua peça." Cláudio avançou um passo. "O senhor devia sair. Isso é assunto de família." "Ah, é sim. Da minha." Olhei para ela. "Você enganou meu filho e agora quer enganar o país." Ela respirou fundo, controlada. "Você não entende. A verdade não muda nada. Só destrói." "Às vezes é isso mesmo que ela precisa fazer." Disse eu e saí. No salão, o DJ anunciou a hora do brinde. Todos se viraram para o casal. Eu voltei para o meu lugar na mesa 12. As luzes se apagaram. Um vídeo começou no telão, mas não era o da cerimônia. Era o áudio da conversa dela com Cláudio. Voz clara, nítida, cortando o salão como lâmina. O público silenciou. Lívia olhou em volta, pálida, tentando sorrir. O microfone do mestre de cerimônias caiu no chão. E eu apenas sentei, tranquilo, observando o espetáculo ruir. A máscara começava a cair. E pela primeira vez, o silêncio estava do meu lado. O som do áudio ecoava pelo salão como um trovão contido. "A conta já está pronta. Só falta ele assinar." As palavras dela ricocheteavam nas paredes, nos copos, nos olhares. O público congelado. Ninguém respirava. O vídeo parou. Silêncio absoluto. A orquestra, perdida, não sabia se devia continuar. Lívia tentou rir. Isso é um mal-entendido, gente. Uma montagem." Mas a voz dela tremia, e a verdade já se infiltrava pelo salão como cheiro de queimado. O pai falso, Cláudio, levantou-se bruscamente e foi em direção à saída. 2 pessoas o seguiram, seguranças talvez ou cúmplices. Eu não me levantei. Permaneci na mesa 12, observando como quem assiste o incêndio da própria casa e entende que o fogo, dessa vez, purifica. Meu filho, no altar, olhava para ela sem entender. O rosto dele, uma mistura de choque e vergonha. "Lívia, é verdade?" perguntou, a voz baixa, mas audível. Ela tentou tocá-lo. Ele recuou. "Diz para mim, pelo amor de Deus." Ela suspirou, ergueu o queixo, e por um segundo o teatro voltou. "Eu fiz por nós, Vinícius. Eles nunca te respeitariam se soubessem quem você é." "E quem eu sou, então?" ele gritou. "Um produto? Um disfarce para tua mentira?" Ela piscou, procurando algo para dizer. Mas as palavras não vieram. Foi nesse momento que o som das sirenes cortou o ar. A delegada Camila entrou, acompanhada de 2 agentes, rápida, direta. "Cláudio Ramos, você está preso por fraude, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica." O salão explodiu em murmúrios. Câmeras, celulares, flashes, as máscaras se despedaçavam em tempo real. Lívia tentou correr, mas Camila bloqueou a saída. "Senhora Lívia Monteiro Vasconcelos," a voz dela foi firme. "A senhora também está sob investigação." A noiva perfeita virou um vulto frágil, cercado por luzes e gente gravando. As joias reluziam como grilhões. Meu filho olhou para mim. Nenhuma palavra. Só aquele olhar que mistura raiva, culpa e alívio. A festa terminou ali, convidados fugindo, garçons parados, a música morrendo no ar.
Fui o último a sair. No estacionamento, Camila se aproximou. A gravação foi suficiente. Você fez sua parte. Eu só deixei que eles se mostrassem. Respondi. Mentira sempre quer palco. Ela sorriu cansada. Agora é com a gente. Mauro apareceu logo depois, com o celular na mão. Tá em tudo, Augusto. As redes, os portais. O caso explodiu. Assenti. Mas não havia alegria. Só uma sensação funda de exaustão, como depois de uma tempestade longa demais. Dias depois, sentei na varanda de casa, o céu pesado, o cheiro de chuva no ar. As manchetes ainda circulavam. Casamento de elite expõe rede de falsidade e corrupção. Meu filho não me procurou. Até aquela noite, ele chegou de repente, com o rosto abatido, mas os olhos claros. Pai. Eu sei, respondi. Não precisa dizer nada. Sentou-se ao meu lado, ficamos em silêncio. Só o som dos grilos e do vento. Depois de um tempo, ele murmurou. Eu te culpei por tudo, pela vergonha, pela raiva, mas você só quis me proteger. Eu olhei para frente. A verdade machuca, filho. Mas é o único jeito de cicatrizar. Ele assentiu. Ficamos assim por minutos, sem pressa. Quando ele levantou para ir embora, virou-se e disse: Eu quero tentar de novo, nós dois, sem mentira. Eu apenas assenti. Ele foi embora e eu fiquei. O céu desabou em chuva grossa, lavando a varanda, as lembranças, o peso. No dia seguinte, as ruas comentavam, os jornais repetiam meu nome como símbolo de coragem. Mas eu não queria rótulos. Fui até o grupo de apoio. A sala simples, as cadeiras gastas, o cheiro de café. Um dos novatos me olhou e perguntou: O senhor é o cara da notícia? O que desmascarou os ricos? Eu sorri de leve. Não. Eu sou só o cara que aprendeu que verdade também é vício. Quando você começa, não consegue mais parar. E sentei, ouvindo os outros falarem, cada um com sua luta, cada um com sua máscara despedaçada. Naquele dia percebi, a vingança acabou. O que restava agora era o silêncio, e a paz que ele traz. A chuva cessou ao amanhecer. O céu cinza refletia no vidro da janela, e por um instante, tudo parecia imóvel. Na mesa, o broche com o gravador, desligado, silencioso. Peguei-o entre os dedos, senti o peso leve, quase nada. Lá fora, o mundo já seguia. As pessoas passavam, riam, viviam, sem saber que por uma noite a mentira tinha desabado diante de todos. Abri a janela. O ar úmido entrou, lavando o resto da história. Na calçada, alguém deixou cair uma taça de vidro. O som me fez sorrir. Dessa vez, ninguém riu do que quebrou. A verdade tinha um som próprio, e eu aprendi a ouvi-lo. Fechei a janela, sentei e apenas fiquei ali, em paz.